Mas eu explicava que diante desse mundo, nós afirmamos com toda a força que não há salvação fora de Jesus. Queria aprofundar um pouquinho isso. Primeiro, tenham muito cuidado com a conversa bonita que vocês vão escutar na boca de alguns ilustres professores ou teólogos, que vão falar de teocentrismo, reinocentrismo ou pneumatocentrismo. É picaretagem, picaretagem, picaretagem. O cristão só tem cristocentrismo. Deixa eu explicar, qual é o segredo? Diz, olhem, não é? Falar de Cristo, colocar Cristo no meio, divide. Se eu coloco Cristo no centro, como é que eu vou falar com o muçulmano? Se eu coloco Cristo no centro, como é que eu vou falar com o budista? Como é que eu vou falar com o pessoal do culto afro, das religiões afro? Não. Cristo é importante para os cristãos. Quando nós formos conversar com os outros, nós temos que privilegiar o teocentrismo, Deus no centro. Pronto. Só existe um Deus, é tudo um Deus só, é tudo a mesma coisa. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro, além do que foi colocado, Jesus Cristo. Tá certo? Lembra do poema do Drummond? No meio do caminho, havia uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra é Cristo. Pedra de tropeço, escândalo para o mundo, salvação para quem nele crê. Nada de teocentrismo. O Deus no qual nós acreditamos não é o Deus dos muçulmanos, nem o dos budistas, nem o dos judeus direito. O Deus no qual nós acreditamos é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus como Jesus revelou. O Deus que nós acreditamos, no qual nós acreditamos, é o Pai eterno do eterno Filho que o gerou no Espírito Santo. É o Deus uno e trino. Os judeus conhecem a Deus de modo imperfeito. Graças a Deus conhecem algo de Deus. Não é verdade? Conhece a unidade do Deus Santo, o Deus de Israel. Mas o nosso Deus não é só o Deus de Israel. O nosso Deus é o Deus de Israel, como Jesus revelou. Cuidado, para não ir muito depressa como andou. Tá certo? O judeu não crê em Deus do jeito que a gente crê. O judeu não sabe que Deus é Pai. O judeu não sabe que Deus é Espírito Santo e é Filho. O judeu sabe só que Deus é uno, eterno, onipotente e transcendente. Graças a Deus sabe isso, porque Deus revelou. Mas a revelação plena, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que estava voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Ninguém viu ao Pai, ninguém vem do Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. A mesma coisa os muçulmanos. O Deus dos muçulmanos não é exatamente o nosso Deus. Os muçulmanos creem que há um só Deus, graças a Deus. Creem que esse Deus é santo, justo, misericordioso, infinito, graças a Deus. Mas fica por aí. Eles não sabem que Deus nos amou tanto, tá certo? Que enviou o seu Filho, que é Deus igual a Ele, o Pai, na força do Espírito Santo. Então, vejam, a gente tem que ser... Agora, graças porque eles creem num Deus uno, já tem tanto pano para as mangas para o diálogo com eles. Como as religiões animistas, mais primitivas, porque creem que há algo mais, graças a Deus, já há tanto para conversar com eles. Mas não nos iludamos, o Deus cristão é absolutamente singular, original, e é revelado por Jesus. Então, o teocentrismo, não. Cristo, porque ninguém conhece o verdadeiro Deus a não ser por Jesus. É Jesus o caminho para o Pai. É Jesus que nos revela o rosto do verdadeiro Deus. Então, se eu tiro Cristo do centro, eu não vou ter o verdadeiro Deus no centro. Eu vou ter uma imagem imprecisa de Deus, incompleta de Deus. Está claro isso?
Outra ideia, o reinocentrismo. Não, vamos deixar de conversar sobre Jesus, vamos conversar sobre o reino. Porque aí sim, o reino são os valores da justiça, da liberdade, da paz, de todo mundo se abraçando, pronto. Então o reino de Deus é Jesus. Eu já disse hoje de manhã, o verdadeiro Deus reinou em Jesus. Jesus foi totalmente aberto para a vontade do Pai. É Jesus quem traz o verdadeiro reino de Deus. Então, cuidado, tá certo? Colocar o reino no centro, sem Jesus, é, em nome do reino, defender, difundir tudo quanto é ideologia. Como aquela do teólogo que eu citei hoje de manhã. Outro truque, colocar o espírito no centro. Pneumatrocentrismo. Tudo é fruto do espírito que sopra onde quer. Então, está vendo aquele budista lá? É o espírito, que coisa linda. Está vendo lá aquele oferecendo um ebó para Iemanjá? O espírito, que coisa linda. Aquele muçulmano lá rodando em torno da Caaba? O espírito que sopra onde quer. Conversa. O espírito é sempre espírito de Cristo e dá testemunho de Cristo. O Espírito conduz sempre a Cristo, e só quem dá o Espírito é Cristo. É isso que significa a palavra Cristo, ungido com o Espírito. Então, são truques. O Espírito de Deus sopra em todos os lugares, sopra, mas é um sopro que conduz a Cristo. A Cristo. Todo diálogo nosso deve ser para testemunhar Cristo. Repito, respeitando todo mundo. Respeitando quem é de outra religião. Nas outras religiões há coisas boas também, graças a Deus, porque há, e a gente respeita. Mas a gente sabe que a religião verdadeira, para usar a boa expressão antiga, a religio vera, é só o cristianismo. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira.